Esse vídeo trata de um menino autista de 14 anos que teve que fugir ameaçado de morte. Qual seu crime? Ele deixou um exemplar do Alcorão cair no chão. E isso aconteceu aonde? No Irã? No Paquistão? Na Arábia Saudita? Na Indonésia? Não. Isso aconteceu na Inglaterra, gente. Isso é mais um exemplo do impacto do multiculturalismo cego, um assunto que tratamos pela primeira vez no nosso blog em um artigo sobre a islamização da Europa, escrito 10 anos atrás. Esse é mais um exemplo do enriquecimento cultural que o islamismo oferece. Na semana passada, um garoto britânico de 14 anos, que sofre de autismo, foi forçado a fugir da sua casa e se esconder, temendo por sua vida. Não porque ele se envolveu com drogas ou tenha sido testemunha de um assalto hediondo. Nada disso. Estamos falando apenas do exemplo mais recente do que acontece quando o fanatismo supera o senso comum e quando as autoridades são fracas e covardes. Tudo começou quando, por perder um videogame, o menino foi desafiado por seus amigos a comprar uma cópia do Alcorão e levá-lo para a escola que fica em Wakefield, na Inglaterra. Ao chegar lá, a cópia do Alcorão foi acidentalmente danificada, embora apenas ligeiramente, e não pelas mãos do menino. Vejam aí o dano causado no Alcorão. Nada diferente do que acontece a qualquer livro que é manipulado, como todo livro deve ser. O que aconteceu a seguir chega a ser assustador. O menino foi suspenso junto com os outros 3 alunos. A polícia começou a investigar e registrou um incidente de ódio. Um conselheiro do Partido Trabalhista, que é uma mistura de PT com PSDB, alimentou tensões ao afirmar falsamente nas redes sociais que o livro foi profanado. Em um Twitter, o partido chegou a afirmar que qualquer dano ao Alcorão pelos alunos resultará em apedrejamentos e chicotadas. A mãe do menino foi obrigada a implorar por perdão na mesquita local depois que a sua vida foi ameaçada. Vejam bem, os meninos foram suspensos pela escola por terem danificado um livro que lhes pertence, mas ninguém foi suspenso da escola por fazer ameaças contra eles. O fato é que não importa se ele era um autista ou não. O menino teria sido suspenso por danificar uma Bíblia? Não, claro que não. Então, caso encerrado. Mas não no Reino Unido, um país que cada vez mais se curva e se subjuga ao islamismo. Além do mais, é um país capaz de prender pessoas, nesse caso cristãs, que rezam silenciosamente nas ruas. Rumores se espalharam com a velocidade da luz nas mídias sociais de que o livro, o Alcorão, foi cuspido várias vezes, rasgado, queimado. Líderes muçulmanos, claro, usaram o caso para impor ainda mais os ditames da Sharia e começaram a reclamar. Com que objetivo? Para subjugar ainda mais a sociedade britânica. Afinal, o islamismo existe para governar e não para ser governado. Por exemplo, veja o Twitter em tom ameaçador de um líder muçulmano inglês que se refere à profanação do Alcorão, dizendo que se a polícia não agir rápido, todo o esforço de convivência será perdido e que esta provocação não será tolerada. A polícia respondeu com maior presteza ao evento, chamado por ela própria de crime de ódio. Uma reunião foi organizada na mesquita com a presença do delegado da polícia e da mãe do menino autista. O delegado da polícia só faltou rastejar para o líder muçulmano só porque um Alcorão foi levemente arranhado. Não teria surpreendido ninguém se ele tivesse tirado uma Bíblia do bolso e a queimado como um pedido de desculpas para mostrar a sua submissão ao islamismo. Enquanto isso, o delegado da polícia não mencionou nenhuma ação policial contra os alunos que emitiram ameaças de morte. O diretor da escola também não mencionou a expulsão desses alunos, apesar de ameaças de morte serem, essas sim, uma violação do Código Penal do Reino Unido, punível com até 10 anos de prisão. A ironia é que essa mesma polícia, que foi super rápida em investigar um Alcorão arranhado, levou anos para começar a investigar as gangues de aliciamento e prostituição de menores, gangues essas compostas majoritariamente por paquistaneses, muçulmanos, sendo as vítimas meninas inglesas, majoritariamente brancas. Uma mãe, ela mesma professora, disse que o que está sendo feito com os meninos parece uma caça às bruxas medieval.
A Organização Humanistas do Reino Unido chamou a situação de horrenda e alegou que a escola agiu precipitadamente, acrescentando que não deveria se ter permitido ser pressionada a uma ação disciplinar excessiva em deferência a grupos religiosos. Yasmin Mohammed, autora do livro Unveiled, Como os liberais ocidentais estão fortalecendo o islamismo radical, disse: "Isso é mais do que aconteceria no Paquistão ou no Irã. Este é um nível insano de capitulação a valentões irracionais." Esse incidente segue um outro, ocorrido em 2021 em Batley, uma cidade a menos de 10 quilômetros, quando a comunidade muçulmana local conseguiu a demissão de um professor pelo crime de ter mostrado para sua classe uma imagem do profeta Maomé. Mas houve alguma reação positiva contra os exageros dos líderes muçulmanos. Por exemplo, a ministra do Interior, Suella Braverman, foi categórica ao afirmar que blasfêmia não é crime na Grã-Bretanha. Religião, disse ela, não pode exigir proteção especial em uma sociedade aberta baseada na liberdade de expressão. Danificar ao Corão acontece em qualquer lugar, até mesmo em Meca. Adivinha para onde vai o exemplar do Alcorão usado pelos fiéis depois da peregrinação a Meca? No esgoto. Mas o que o islamismo precisa fazer é deixar a sua hipocrisia de lado. Afinal, respeito é uma rodovia de mão dupla. É impossível se pedir respeito quando não se respeita. بإذن الله سبحانه وتعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله ولن يقم إلا حكم الله ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. تكبير! الله أكبر. Ah oui, c'est pas trop, je comprends pas trop. C'est cuit, hein. C'est mort. S'il y avait de l'eau, on aurait pu sauver les murs, quoi. Ouais. Là, les murs, ils ont fait carré. Oh bah, de toute façon, tout à l'heure, on pouvait encore sauver les vitraux, tout, mais là, c'est terminé. Là, c'est mort. C'est mort. O que nós vimos é apenas a ponta do iceberg. Mas por que os muçulmanos agem desse jeito? Alcorão 8:39. E combata-os até que não haja fitna, ou seja, descrença em Alá, e que a religião, toda ela, seja para Alá, ou seja, apenas o islamismo. Alcorão 9:29. Lute contra aqueles que não acreditam em Alá ou no último dia, aqueles que não são muçulmanos, e que não proíbem o que foi proibido por Alá e seu mensageiro, ou seja, rejeitam a lei islâmica Sharia, e que não reconhecem a religião da verdade, o islamismo, mesmo que sejam do povo do livro, referindo-se aqui a cristãos e judeus, até que paguem o imposto tributo jizia em reconhecimento da nossa superioridade e do seu estado de sujeição. E obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou do vídeo, dê um like e, por favor, não deixe de compartilhar. E também se inscreva no canal para nos acompanhar. Até a próxima!